Começando, eu não lembro, mas começa com a prece primeiro e depois é que faz a, como chama? A discriminação de onde nós estamos, não é isso? Isso. Então vai. Acalmando nossa mente, nos ligando a toda a espiritualidade, ao nosso mentor, nosso anjo de guarda, ao mentor deste curso, que possamos estar tranquilos para recebermos todos os ensinamentos que serão dados na aula de hoje. Todos os ensinamentos que vieram do nosso Mestre Jesus. E são esses ensinamentos que nós temos sempre que estar vivenciando, que temos sempre que estar nos melhorando com todos os ensinamentos que Ele nos trouxe. E assim chegamos ao Pai a quem nós agradecemos por esta oportunidade bendita de estarmos aqui, estarmos estudando e estarmos aprendendo. E assim, Pai, nós te louvamos com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos para mais uma aula do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 17, Formação dos Médiuns. E vamos ver hoje, no item 220, onde começa a perda e suspensão da mediunidade. É um item bastante importante, para algumas pessoas bastante sofrido, né? Então a gente inicia. A Lu poderia ler para a gente a 220, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tudo bem, Lu? Tudo bem, leio sim. Vamos lá. Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências, interrupções, né? Sim. E as suspensões momentâneas, tanto para as manifestações físicas quanto para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse propósito. Número 1. Os médiuns podem perder sua faculdade? Os espíritos respondem. Isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Questão 2. A causa da perda da mediunidade seria o esgotamento do fluido? Qualquer que seja a faculdade do médium, ele não tem poder sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. 3. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da mediunidade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele a emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas, e quando se recusa a transmitir as nossas palavras
ou a colaborar na produção dos fenômenos para os encarnados que apelam a ele ou que precisam ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas sim para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos, nem aproveita as instruções e os conselhos que lhe dá, ele afasta-se e vai procurar um outro protegido mais digno. Alguém quer perguntar? Tem dúvidas? Edna, nesse caso, corre-se o risco do médium ter os espíritos e zombeteiros, essas coisas? Porque a mediunidade ele tem, né? Sim. Só que ele não é digno de receber os amigos de luz. Sim. E aí ele fica aberto para receber esses espíritos zombeteiros? O que eu conheço é assim, quando a pessoa começa a abusar, porque ele tá envolvido, por exemplo, com o lado inferior, vamos dizer assim, chega um momento que isso é cortado dele, nem para um lado e nem para outro, zera e para, entendeu? Por quê? Porque ele está abusando. O que pode acontecer, né? Ele fingir que está recebendo e ele não está. Que era o caso, por exemplo, infelizmente, né, do João de Deus, que nem espírita era, que muita gente achava que ele era espírita e ele não era, né? Chegou um momento na situação dele que ele começou a fingir que ele recebia. Isso não foi só com ele, houve muitos casos assim, né? Isso também se assemelha com a nossa encarnação. É mais ou menos assim. Quando a pessoa abusa demais, eles puxam a ficha. Você vai, mesmo que seja fora do planejado. Né? Então, por exemplo, existem histórias nos livros do André Luiz e alguns outros livros que contam, por exemplo, histórias de políticos, que é muito complicado. O Chico pedia para a gente rezar muito pelos políticos, né? Porque eles estão envolvidos em situações de poder que é o que acaba com o ser humano, né? Então tem a história de um deles que eles tiraram, assim, ele morreu repentinamente, porque ele estava abusando tanto, tanto, que eles acharam melhor interromper a encarnação dele. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas acham, e espíritas mesmo, que assim, o livre-arbítrio é indefinidamente, é ilimitado. E não é. Nós estamos num mundo de limitações. Tudo para nós é limitado. Então chega uma hora que você abusa tanto, especialmente nessa questão da mediunidade, começa a trazer problemas e sofrimento para outras pessoas, eles aí cessa. Mas pode acontecer você ficar doente. Então, eles, para você não ter o seu estado de físico agravado, eles também suspendem por um tempo e depois volta. E como ele fala aqui também, né? Se a gente cometeu algum equívoco, né, e essa situação é suspensa, conforme você vai se vendo, conforme você vai resolvendo essa questão, a mediunidade retorna. Não sei se tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá certo? Ficou claro. Então, boa noite, Tânia. Você pode ler, aliás, você pode ler, seu Helder, a próxima, que seria a 4. A 4 e a 5, por favor? Pois não, pode deixar. 4. O espírito que se retira não pode ser substituído, e nesse caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade?
Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente e privá-lo, por um certo tempo, de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa importância momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não teria intermitência. Exatamente. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha, algumas vezes, a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário e, nesse caso, não permite aos espíritos que o substituam. 5. Vêem-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. É a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente, é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram, e é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. Você gostaria de falar? Eu acho que tem aqui um esclarecimento, né, do porquê se perde ou se deixa de ter a mediunidade, né? Eu acho que não é só por mau uso dela, também é por repouso do médium, que está fazendo um trabalho bem feito, mas que ele também precisa de descanso, né? Sim. E como diz aqui na última parte, é para ver até quanto ele pode suportar não ter a mediunidade dele, se ele vai ficar nervoso, se não vai, né? Como ele lida com isso, né? É um teste também que se faz. Sim, sim. É um teste de paciência, é a questão da vaidade que a gente precisa olhar, porque tem gente que se acha, né? Porque é médium, porque está trazendo isso ou aquilo, e eles testam a gente mesmo, de todas as maneiras, mas você vê que ele fala, né, que o espírito se afeiçoa ao médium. E então ele acha que ele vai descansar um pouco, então ele dá uma trégua. E o médium não entende, começa a ficar nervoso. Gente, a gente precisa pensar, né? Será que é ele? Porque ele fala se a gente fizer contato com ele. Então que a gente tenha paciência com essas coisas, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Oi. Só para complementar, ou esclarecer, ou pedir aqui no item 4, ele fala sobre do espírito que se afasta do médium. Sim. E quando é um bom espírito, ele não abandona o médium, né? Ele só dá um passinho para trás. Ah, você quer ser vaidoso, você está sendo Isso. assim. Então fica aí, mas ele não abandona o médium. Não. Ele fica ali, só esperando o médium voltar, cair em si. Opa, peraí, eu estou sendo vaidoso demais, então chega. É isso aí. Ele volta de novo à comunicação. Ele volta. Por isso que a gente precisa se conhecer. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e aí você tem que pensar, será que a minha vaidade está em ação ou não? Né? O que será que está acontecendo? Se você não se conhece, você não detecta essas coisas. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Isso é um trabalho muito, muito importante, né?
Então, a gente precisa prestar atenção nisso para a gente não cair nisso, porque a gente tem, eu vou chamar de tentação o tempo todo. O tempo todo. Não é só o médium, reconhecidamente médium, trabalhador na mediunidade, mas todos nós, né? Por isso que é importante a gente se conhecer. Você reclama, depois você pensa, né? Será que a minha reclamação tem valor? O que está acontecendo comigo? Né? Eu fiquei assim super feliz porque fulano me cumprimentou, me elogiou. Ó a vaidade aí. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado, tá? Magda, você lê a 6, a 7 e a 8, por favor? Leio sim. 6. Neste caso, é necessário que o médium continue as tentativas de escrever? Se o espírito o aconselhar, sim. Se ele disser que se abstenha, não deve fazê-lo. 7. Haveria um meio de abreviar esta prova? A resignação e a prece. Aliás, basta fazer diariamente uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil perder tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro fim senão certificar-se se a faculdade foi recobrada. 8. A suspensão implica no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicavam? Absolutamente não. O médium fica na situação de uma pessoa que momentaneamente perdesse a visão e que nem por isso deixaria de estar cercada pelos amigos, posto não os pudesse ver. O médium, pois, pode e deve continuar a entreter-se mentalmente com os espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações materiais com certos espíritos, não poderá privá-lo das comunicações morais. É mais ou menos o que o Geraldo estava perguntando agora há pouco, né? Do espírito, né? Se ele se afasta, se ele sair, se ele não estaria mais. Não, ele dá um passinho para trás, né? Mas depois ele volta. Mas aqui você vê que ele fala também se haveria um meio de abreviar essa prova, né? Então ele fala que é através da resignação e da prece, né? Que aí você vai voltando ao seu, né? Até para ver se o que o espírito realmente, né? O espírito sabe quando realmente você está pronto para retomar, né? Então, por isso que então a prece também é muito importante. Sim. Né? É a humildade da gente, né? A gente não pode ficar, vou me revoltar porque agora eu fazia uma coisa, agora não faço mais. É um teste. Na verdade, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, você está em teste. A gente está fazendo prova todo dia. É que as pessoas não percebem ou não veem a vida dessa maneira. Tem dias que a gente recebe um monte de coisas maravilhosas. Hoje, para mim, foi um dia maravilhoso. Eu recebi um monte de coisas que eu precisava e que eu consegui. Entendeu? Eu agradeci assim o dia inteiro. Porque isso é extremamente importante, agradecer, né? Mas assim, em geral, a gente está numa roda viva muito grande, a gente não percebe como as coisas acontecem, né? E assim, é como o nosso mentor, que é também chamado de anjo guardião, né? Ele, às vezes, ele não se afasta de você, ele só dá um passo para trás, porque você está querendo caminhar a porta larga e ele se afasta. Não é que ele se cansa, ele fica assistindo, ele não pode assim interromper nada, não pode, sabe, fazer por você. É você que tem que fazer a sua escolha. Ele pode te ajudar,
E quando a gente pede ajuda para ele, as coisas vêm assim, e você olha e fala, eu vou escolher isso aqui. Mas ele não, meu anjo guardião se afastou de mim, meu mentor, não. Ele só deu um passo para trás. Você que tem que conquistar ele de novo. Você tem que melhorar a sua forma de viver, de agir, para que ele possa se aproximar de você. E assim como ele se aproxima, os espíritos de luz também se aproximam, que é a questão da mediunidade. Né? Agora, se você ficar o tempo todo na revolta, é complicado. Né? É como foi falado no início. As pessoas, às vezes, escolhem ficar o tempo todo na inferioridade psíquica. E aí chega uma hora que corta tudo e pronto. Mas ele vai ser obsediado o tempo todo. Porque a obsessão é uma coisa que a gente precisa tratar. Né? Então, é uma coisa, a gente precisa prestar atenção na vida. Né? Ficou claro? Eu vou ler a 9, a 10 e a 11, ok? Então, vamos lá. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica não implica sempre uma censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência. Então, assim, por que a gente vai olhar esse acontecimento como uma censura? Alguma coisa eu fiz de errado e eu vou procurar saber o que foi, né? E vou consertar. É o caminho que a gente precisa fazer, né? Como pode se reconhecer uma censura nessa interrupção? Que o médium interrogue sua consciência e que se pergunte o uso que ele fez da sua faculdade. O bem que resultou para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhe foram dados e ele terá a resposta. Que é o que eu falei na anterior. Eu tenho que me olhar. Com as coisas que eu estou fazendo mediunicamente, eu estou fazendo mal? Eu estou causando problema, sofrimento para alguém ou não? Né? Aí também fica de olho na vaidade, porque a vaidade, eu particularmente acho que a vaidade é a pior de todas as nossas paixões. Ela é extremamente sutil. Quando você pensa que você não tem, aí é que você está totalmente perdido. Entendeu? Então, tem aquele filme O Advogado do Diabo. Assistam. É fantástico. Para a gente ver o que é a vaidade. Tá? O médium que não pode mais escrever não pode recorrer a um outro médium? Isso depende da causa da interrupção. Muitas vezes tem a finalidade de vos deixar algum tempo sem comunicação, depois de terem dado conselhos, a fim de que vos habitueis a fazer coisas por vós mesmos. Nesse caso, não ficará mais satisfeito ao se servir de um outro médium, e isso ainda tem o objetivo de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los submisso à vossa vontade. Que a gente lembre que nós também somos espíritos, né? E a gente é livre, ninguém é preso a ninguém. E eles, se eles perceberem que a coisa está ficando difícil, eles se afastam um pouco da gente, e que é quando você não recebe nada, né? É também por essa razão que aqueles que não são médiums nem sempre têm todas as comunicações que desejam. Vou fazer uma ressalva: todo mundo é médium. O problema tem gente que desenvolve vamos chamar de dom, e tem gente que não. Né? Mas todo mundo tem isso em si. Né? Só que assim, tem gente que ele não veio para fazer isso, ele não precisa fazer isso. Então, isso veio mais ou menos desligadinho dele, mas ele tem. Né? É importante observar que aquele que recorre a um terceiro para obter comunicações, apesar da qualidade do médium, muitas vezes não obtém nada de satisfatório. Enquanto em outras ocasiões as respostas são muito explícitas
Isso depende de tal modo da vontade do espírito que não adianta nada mudar de médium. Os próprios espíritos estão de acordo a esse respeito, porque o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro, né? É preciso, então, evitar insistir e se impacientar, para não ser enganado pelos espíritos mentirosos. Olha o risco que a gente corre, né? Os mistificadores, que responderão aos que insistem e aos bons os deixarão fazer isso para os punir pela teimosia. Então, que a gente preste atenção na nossa forma de ver nas coisas, não fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, mereço 30 chicotadas. Não, mas pelo amor de Deus, eu quero voltar. Não é assim, as coisas não são, essa coisa de criança, né? É a infantilidade que muitos de nós ainda têm, né? E eles vão se manifestar, às vezes, como mistificadores, porque você abre a porta. Quando o Kardec estava recebendo, eu acho que era este livro, o Livro dos Médiuns, se não me engano era esse. Talvez tenha até essa história aqui. Ou é aqui no Livro dos Espíritos, que é assim, né? Um, uma, um passarinho que se chama pintacilgo, não sei se vocês conhecem essa história. Não? Então, assim, né? A mãe Pintacilgo estava com 2 ou 3 filhotinhos de passarinho dela e veio um gato e comeu os passarinhos dela, matou e comeu-os. E aí, o Kardec perguntou, o Pintacilgo poderia se comunicar? E o espírito falou assim, perfeitamente. Aí veio o espírito do Pintacilgo na história, entendeu? Aí o Kardec foi fazendo perguntas, mas por que aconteceu isso? E por que o gato fez isso? É mais ou menos assim a história, né? E aí conversou com o Pintacilgo uma porção de vezes. E aí ele percebeu que ali tinha alguma coisa errada. E aí o mentor, né, aquele que está dirigindo esse trabalho, ele se manifestou e falou assim, então, os mistificadores, né, eles perguntar, ele fala assim, perguntai às pedras e elas responderão. Por quê? Porque são os mistificadores que estão perto da gente. Então, se você começa a criar muito caso, ele vem, você vai escrever para você ficar feliz, um monte de besteira. Mas ele vem. Entendeu? E tem gente que abusa tanto dessas coisas e reclama tanto que aí corta tudo. E é onde a pessoa, porque ela está numa determinada situação, ela começa a fingir. E se a gente estiver numa reunião mediúnica séria, as pessoas que estão na roda percebem. Eu já passei por isso, de ter uma reunião onde uma pessoa estava mistificando. Isso é muito complicado, né? Então a gente precisa ter muita atenção, paciência, sabe? Aconteceu alguma coisa, vou me olhar, vou verificar o que foi, o que é que é pensamento, é uma série de coisas às vezes, né? E não é para entrar em parafuso, é para a gente pensar, dar um tempo e depois voltar, na boa. Se for a vontade de Deus, né? Porque no Pai Nosso está escrito, seja feita a vossa vontade, e a gente não quer saber disso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala, seu Ed. Edna, acho que não é pergunta, mas é naquele filme do Divaldo, né? Quando ele está começando, ele recebe um convite para fazer uma palestra, tal, né? Ele aceita, só que ele não está preparado para fazer a palestra, ele não tinha conhecimento suficiente, né? Aí os espíritos ajudam ele e depois dá uma dura nele, falou, meu, então aí acho que é a questão da vaidade, né? Ele se empolgou e acabou aceitando algo que ele ainda não estava preparado para, né? Mas depois daquela dura dos espíritos, acho que ele aprendeu, né? Esse foi aquele que incluiu ele foi o Humberto de Campos, também conhecido como Irmão Exato. X, tá?
Humberto de Porque Freitas. ele não estudou. Porque quando você vai fazer uma preleção, você vai fazer uma palestra, você tem que estudar, gente. Aí ele ficou 1 hora e não acontecia nada. Aí o Humberto veio, hoje eu vou te ajudar. Mas se você fizer de novo, você não se preparar, você vai passar vergonha aqui. Aí ele aprendeu. Mas ele era jovem ainda, né? Ele nunca sabe, ele não estava nem aí, tudo bem, vou lá, eu falo, eles vão me ajudar. Não é assim, tem que ter o seu esforço. Que é isso? Como que eu vou lá fazer alguma coisa, falar para uma porção de gente e não preparei nada? Eu vou falar assim porque eu sou demais? Não é assim. Então, é a vaidade dele se mostrando ali, né? É por isso que a gente fala, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Eles envolvem tanto a gente que a gente faz essas besteiras, né? Quem vai ler agora? Seu Helder, o senhor pode ler, por favor? Posso sim, Edna. 12, né? Isso. Com qual 14, finalidade? vai até a 14, tá? Tá bom. Com qual finalidade a providência dotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial? É uma missão da qual estão encarregados e que os torna felizes. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. 13. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância. São médiuns imperfeitos, que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. 14. Exatamente. Eu acho que aqui é interessante porque o primeiro, né, ele recebe uma missão especial, de maneira especial, porque ele gosta de fazer aquilo, né, porque aquilo lá torna ele feliz e ele é um bom meio de comunicação, né? Então, por isso que ele recebe essa maneira, esse tratamento especial. E já tem gente que acha que isso daí sei lá, é um peso, né? Então, 14. Se é uma missão, como ocorre, que não seja o privilégio de homens de bem, e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima, podem dela abusar? Ela lhes é dada porque tem dela necessidade para sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava, de preferência, sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm? Eu acho que a gente sempre recebe aquilo que nós já temos, né? Uma certa capacidade para, né? Se a gente não estiver preparado, parece que a gente não vai receber ainda o que precisamos. Mas é interessante também que ela vem para a nossa evolução, né? Para que a gente possa aproveitar aquilo da melhor maneira possível, para que a gente possa evoluir também, né? Foi entendido. Daí também a questão da importância do curso de médiuns, que a gente precisa se preparar. Porque isso é extremamente importante. Antigamente não existia isso, né? As pessoas eram médiums, elas recebiam através da escrita nem tanto, pelo menos eu não conheci, mas a questão que eles chamam de incorporação da fala. Que a gente entenda que ninguém pega seu corpo e faz o que ele quer. Isso não existe. O que é, na verdade, quando o espírito quer se comunicar? Ele tem sintonia com o seu perispírito. Ele se aproxima e ele entra na sua mente. Assim, o pensamento dele, ele passa, ele transfere para mim. E eu vou escrevendo, ou eu vou falando. Ninguém, como é que se diz, se aposta do corpo de ninguém. Então, que a gente vai ver isso na aula do perispírito, tá? Mas, assim, tem as possessões, né, que eles falam, mas mesmo assim, é porque a gente permite. Tudo somos nós que escolhemos, tudo é permissão nossa, né?
Então, por isso que é importante fazer o curso, para a gente se esclarecer, para a gente não ser joguete na mão de ninguém. É a questão da fascinação. O cara leva um tropeção, cai, é palhaço de todo mundo. Isso é fascinação. Né? Ela esteve presente aí, especialmente agora na época das eleições e durante o fim. Bom, o governo todo anterior esteve muito em vista, muito, muito assim. A gente podia ver as pessoas muito envolvidas com isso. Então, gente que não faz oração, gente que não se cuida. Então, qualquer coisa é motivo para eu me deixar levar. Nós precisamos raciocinar. Por isso que a doutrina espírita assim, eu acho ela maravilhosa, porque assim, você pensa, você pode escolher, você vai estudar, você vai se esclarecer. E não ficar pegando qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer mentira que se joga na rede e a gente assume. Não é assim. Isso é assumir uma obsessão, por exemplo, né? Uma fascinação, por exemplo. Nós somos pessoas que raciocinam. Então, é por isso que a gente precisa pensar. Quando a gente percebe que tem alguma coisa meio esquisita com a gente, vamos parar. Isso é meu? Não é meu? O que está acontecendo? Isso é muitíssimo importante, tá? Então, é como ele fala aqui, né? A gente precisa se ver, a gente precisa ter humildade para se conhecer, para ver o que é que a gente está fazendo da vida, como é que a gente está caminhando, né? E somos donos de nós. Isso é muitíssimo importante, né? A gente parou aonde? No 15. Você lê, Magda, para nós? O 15 e o 16? Leio, Edna. 15. As pessoas que têm um grande desejo de escrever como médium e que não o conseguem, podem, por isso, concluir algo para si mesmas relativamente à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não. Deus lhes pode haver recusado essa faculdade, como lhes pode ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não desfrutam esse favor, podem desfrutar outros. 16. Como pode um homem aperfeiçoar-se pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem por si mesmo, nem por outros médiuns, os meios de receber esse ensino direto? Não tem eles livros, assim como o cristão tem o evangelho. Não tem eles livros, assim como o cristão tem o evangelho. Para praticar a moral de Jesus, o cristão não necessita ter escutado as suas palavras, saídas diretamente de sua boca. É aquilo que já foi falado, né? Que médios todos nós somos, mas às vezes nem todos têm, como você falou, né, Edna, talvez o dom de manifestar essa mediunidade, né? Então, mas nem assim como fala, né, que Deus pode ter, assim como ele não deu o dom da poesia ou da música, né? Então, nem por isso se deve ficar revoltado, chateado, nada disso, né? Quando eu estava terminando o meu curso de médiums, me deram uma instrução para eu exercitar a escrita na hora do meu evangelho. Então, quando eu ia terminar o meu evangelho, eu já tinha o meu caderno e a minha caneta e eu comecei, e veio muita coisa legal. Mas era na hora do meu evangelho. Entendeu? Veio, de vez em quando vem. Às vezes eu estou lá no centro e vem, né?
como o nosso trabalho agora é mais diferente, né? Às vezes eu acabo esquecendo de levar o caderno para escrever, né? E aí vem para falar, entendeu? Mas eu exercitei a escrita assim, é muito interessante. Eu tenho um caderno quase cheio, daqueles cadernos grandes, que eu fazia todo o meu, depois do evangelho, assim, ainda sem fechar o evangelho, sem terminar a tarefa, né? Eu me concentrava, eu fazia a oração lá durante e vinha, sempre vinha. É muito legal. Viu, Edna? Acho que só um exemplo. Quando a gente estava começando na EA, né, um pouquinho, alguns meses depois, algum tempo depois, tinha gente que não entendia ainda muito como é que as outras pessoas podiam receber espíritos e tal, né? Falava, não sei, daí sei, acho que não é assim. E hoje ela recebe, hoje ela vê, ou escuta, não sei, né? Então é assim, às vezes ficava tão preso querendo, né, ver alguma coisa ou sentir alguma coisa, mas não esperou chegar aquilo que realmente é o dom dela, né? E Sim. hoje ela parece que está feliz assim, né? Então, é isso que atrapalha. A gente precisa ter paciência, né? Eles estão tratando de nós, tem que confiar. Alguma coisa vem. Por exemplo, Edna, jamais nesta vida, talvez tenha sido em outra, trabalharia com saúde. Eu acho um horror aquilo lá, entendeu? E nem ser policial também, que é outro horror que existe no mundo, né? Mas eu adoro escrever, eu gosto de poesia. Então, cada ser vem. Só que assim, nós estamos destinados a desenvolver todas as nossas aptidões, todas. É de ser médico, é de ser isso, é de ser de tudo. Cada vida que a gente vem com um projeto. E a gente vai ter que desenvolver, porque nós precisamos saber de tudo. Como Jesus sabe tudo, entendeu? E é isso. Né? Querem falar mais alguma coisa? Faltam 8 minutos. Que a gente inicia o próximo capítulo 18? Acho que sim, né? Vamos. Lu, você lê o capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade? Vai até a 4, por favor. Tá ok. Inconvenientes e perigos da mediunidade, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Número 1. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Às vezes, anormal, mas não patológico. Há médiums de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. 2. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade produz a fadiga. Com a mediunidade acontece o mesmo, principalmente com a de efeitos físicos. Esta ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga, mas que é reparado pelo repouso. 3. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez, excluindo-as no caso de abuso? Há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se, pelo menos, moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. 4. Esse exercício teria mais inconvenientes para uma pessoa do que para outra?
Como já disse, isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação, e a prática mediúnica seria uma delas. Ver nos itens 188 e 194. Você quer comentar? Eu acho que está bem claro, né? Quando trata, né, dessa questão, né, de médiums, me faz pensar sempre assim, né? Que todos nós somos seres espirituais Sim, individuais, né? Não tem como a gente querer se comparar, como na questão anterior, querer se comparar a outros médiuns que têm determinadas capacidades que eu não tenho. Não é por isso que o outro é melhor ou pior do que exatamente. eu, né? Acho que tem essa questão. E aqui fica claro quando ele trata, né, dessa questão que como tudo em excesso pode causar o Sim, cansaço, a fadiga, e aí entra mais uma vez a questão da nossa reforma íntima, da gente conhece-te a ti mesmo, que a gente vai perceber quando isso está afetando sim, diretamente, né? E aí eu acredito, Edna, não sei, é também uma pergunta. E aí eu acredito que isso afeta a questão física, né? Que aqui está tratando dessa questão física, mas também a questão emocional, a sim, questão, né? Acho que sim. afeta como um todo. Exatamente, é isso. Ele colocou isso aqui, eu acredito, porque assim, tem gente que não acredita em nada. Há médicos, agora com menos incidência, mas há gente na medicina que acha que uma pessoa que que mostra essa capacidade mediúnica de ver, de ouvir, de escrever, etc., eles têm um distúrbio cerebral. É todo mundo ligado só na matéria. Então, tem muita gente que acha que uma pessoa que está falando sob a influência de um espírito, ele tem um problema cerebral e ele é louco, que não tem nada a ver com o espírito, entendeu? Até porque eles não acreditam em nada. É uma opção de gente que ainda está assim, vai ter durante muitos e muitos séculos. Né? Até a gente completar este milênio, nós estamos só no 23. Tem que chegar no 99. 99 não, 3.000, entendeu? Olha quanto que a gente tem que andar, né? E tem gente que está equivocada aí, achando que agora, depois da pandemia, a Terra já ia ficar toda arrumadinha, mas não é assim, né? Mas é isso aí, cada um é um, né? Cada ser, por isso que Deus é maravilhoso, né? Eu fico pensando nessas situações, eu falo, olha a inteligência de Deus. Não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém. Não tem uma íris igual ao outro. Não tem uma impressão digital igual ao outro. Não tem um ser que pense exatamente como o outro, senão seríamos robôs. Somos todos diferentes. Isso eu acho maravilhoso. Fala, Elton. Acho que só complementando, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Eu ainda conversava com a Neide um pouco sobre isso. Qual é a população mundial, né? Acho que está em torno do quê? 100 bilhões, se eu não me engano, ou menos, não sei. E a gente às vezes quer que o outro seja igual a gente, né? É impossível isso acontecer. Mas a minha questão, Edna, é essa a primeira pergunta aqui que foi feita, né? Se o estado ele é patológico ou simplesmente anormal. A resposta é algumas vezes anormal, algumas vezes anormal, mas não patológico, né? E há médiuns de uma saúde vigorosa. Então, por que algumas vezes anormal? O que seria essa anormalidade? Assim, o patos significa doença, né? Patológico significa doença. Estudo das Algumas doenças. vezes é normal porque o cara desenvolveu a mediunidade dele. Às vezes, ele está sendo acometido de um surto.
neurótico, psicótico, ele pode estar. Aí seria uma doença cerebral. Então, por isso que é legal na reunião mediúnica, essas respostas vêm. Se alguém está tendo algum problema com neurose, com psicose, a resposta vem. É óbvio que ninguém vai falar abertamente para magoar a pessoa que está se mostrando dessa maneira. Mas a resposta vem. Entendeu? Então, às vezes ela é normal, como ele diz, e às vezes ela é doente. Tem muita gente doente. Além de estar doente emocionalmente, traz coisas. Porque, assim, a doença mental são coisas que a gente fez em outras vidas e que agora a coisa foi tão complicada que a gente vem com problema na mente. É uma doença da alma. Né? Uma pessoa que é esquizofrênico, sabe? Que ouve vozes. Claro que tem os espíritos tomando conta dele e que também estão se manifestando, mas muito daquilo é produção dele mesmo. Isso das culpas que ele traz, né? Das coisas que ele fez e que ele não segura, não consegue segurar. Então vem a doença mental, né? A psicose, essa questão da, como chama? Não é a esquizofrenia. Psicopatia? Isso é uma coisa gravíssima, né? A pessoa está totalmente desvinculado de sentimento, de bons sentimentos, né? Isso é um desvio, né? É uma doença. Isso é uma que eles consideram uma doença patológica. É uma doença, ou seja, é patologia. Né? É diferente de uma outra situação do médium estar se comunicando, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente tem que se conhecer. A gente, quando tem um grupo mediúnico, precisa ser um grupo muito unido, um tem que confiar no outro, e quando houver algum problema, tem que falar. A gente precisa se esclarecer. Né? Isso é tudo muito, muito importante. Né? E muito. Assim, tem que ser uma coisa muito segura, né? Mas que existem doenças mentais que às vezes se manifestam no médium. O médium pode ser uma pessoa doente e vai chegar um momento que ele vai ser retirado. Por quê? Porque ele não consegue, não pode mais fazer o que ele estava fazendo. Às vezes começa e de repente ele pode manifestar doença. Né? As pessoas que têm doenças mentais, eles são extremamente inteligentes. Então, às vezes, eles enganam. Né? Então, é uma coisa assim bastante... É fascinante, né? Eu acho que a questão da mediunidade é um assunto fascinante, né? Por isso que tem um livro, né? Para a gente estudar. Não tem que ficar com medo de nada, a gente tem que conhecer. Conhecer e se esclarecendo, né? Quando vocês começarem a fazer os exercícios, que aí já é as fases, aquela coisa toda, vocês vão sentir essa importância. E vão descobrir uma série de coisas que vocês ainda não sabem, mas que vai começar a florescer. Tem médiuns que não se manifestam, mas ele é importantíssimo na corrente. Ele é o sustentador. Aí tem gente que fala assim, eu não presto para nada, porque eu só fico na corrente, eu não sinto nada. Não é assim, ele é super importante, né? Mas ele quer ser o cara que fala, o cara que escreve, o cara que... Não é assim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, mas é isso. Edna, Oi. só para complementar, eu acho que esse médio de sustentação, ele é mais importante que o médio de incorporação. Exatamente. Porque, Exatamente. nossa, sem a sustentação, muitas vezes não fica bem, não dá rola, certo. exatamente. Não rola mesmo. É isso aí. Antigamente a gente se dava as mãos. Aí a gente chegou à conclusão, porque na verdade você não precisa dar a mão nada, é só tua mente que está trabalhando.
A gente fazia trabalho mediúnico assim, ó, aqui no Meet. Assim como a gente faz lá na casa. Então, por causa disso, a gente chegou à conclusão que não precisa da mão. Entendeu? Porque, na verdade, é a mente da gente que está fazendo o círculo. Eu faço isso na vibração, eu vejo o círculo. Toda vez quando eu vou fazer, eu vejo o círculo. Eu vejo as pessoas entrando lá. Todo mundo que alguém pediu vai entrando. Então, isso, a gente dá as mãos espiritualmente, ou seja, já é até uma coisa que nem necessitaria. Você junta a sua mente com a do outro. Todo mundo entra na mesma sintonia. Pronto. Né? Antigamente precisava disso, era um exercício. Agora a gente já não precisa mais. Né? E é isso, ó, tem gente que escreve. Esses dias eu estava ouvindo o Alberto Almeida, que é médico, ele é homeopata. Aí ele disse que teve uma médium num trabalho mediúnico, que ele disse que ele não recebe nada, ele não vê nada, mas os outros recebem para eles. Aí ele falou que acho que é a mulher dele que estava no trabalho mediúnico, que ela recebeu um texto escrito da esquerda para a direita. Ela escreveu tudo da esquerda para a direita. Olha que coisa para mostrar que é verdadeiro, porque pode ser que ela não confiava no que ela trazia. Então, ela recebeu um texto assim. Olha só que interessante. Então, tem umas coisas... escrevem assim, né? Tem umas coisas que acontecem, né, que a gente fica assim, nossa, só tá vendo? Eu não confiava, vou confiar. Eu questiono muito, né? Isso é um vício que eu tenho, eu questiono muito. Mas depois rapidamente, eu já chego à conclusão que, Edna, que não é bem assim, né? Mas a gente questiona. Até por uma questão de ter receio, né? De estar sendo envolvido de maneira negativa, né? Então, alguém quer fazer mais alguma observação? Então, a gente vai encerrar. Nós paramos na pergunta 5 do capítulo 18, né? Eu vou pedir para a Magda, então, terminar. Você faz a oração de encerramento, por favor? Faço sim, Adina. Pai, em forma de agradecimento por tudo que aprendemos hoje, pedimos a toda a espiritualidade que possa levar os nossos melhores sentimentos de amor, de luz, para todo o universo, para o nosso planeta Terra, que o nosso planeta que nos dá esta oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo, possa sempre ser envolvido com muito amor e com muita luz. Levamos o nosso amor para toda a humanidade sofredora, por todos aqueles que estão num leito de hospital ou que sofrem em suas casas, que estão desesperados, aflitos, que eles possam receber o nosso carinho, que eles possam ter fé. Levamos o nosso amor para todos os jovens, para os idosos, para as crianças desamparadas, por aqueles que estão em situação de rua, sozinhos, perdidos de si, que eles possam sentir o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em seus corações. Levamos o nosso carinho para todos os asilos, orfanatos, presídios. Levamos o nosso carinho para todos os nossos familiares. E vamos levar o nosso carinho para o nosso lar, que Jesus possa entrar nele e iluminá-lo sempre com sua luz de amor, de
paz, de alegria, de harmonia. E com todo o nosso carinho, vibramos por nós mesmos, como os eternos aprendizes que somos, graças a Deus e graças a Jesus. Eu esqueci de falar, vou falar agora. A Maria Ângela pediu desculpas, porque ela não pôde vir hoje, porque ela está com um monte de criança bagunceira lá na casa dela. São os netos dela. Ela falou, não vai dar para eu fazer, entendeu?